Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da sétima dimensão de luz e canalizado pelo irmão On Mani Liriel no canal Clayton e Seres de Luz. A linguagem universal, ela precisa ser sentida para ser compreendida, sentida pelo nosso coração, sentida pela nossa alma, porque a sabedoria que ela traz justamente para nos aproximarmos das nossas almas, da nossa essência, e por isso que ela precisa ser sentida. Joseph traz como tema para a aula de hoje o princípio da conduta. A linguagem universal nos mostra que quando identificamos uma movimentação de pensamento, uma ação, uma atividade, podemos analisar de uma forma profunda qual é o sentido daquele movimento. Toda conduta, ela passa por um crivo energético, que está contido tanto em sua alma quanto em sua mente. O princípio da conduta é uma reverberação na qual se identifica a capacidade de você organizar o movimento com a mente ou a capacidade de você organizar o movimento com a alma. A linguagem universal nos mostra que o amor incondicional está presente na evolução da alma. E quanto mais você permitir que essa movimentação aconteça, melhor será a conduta na direção da sua própria evolução. Contudo, toda a conduta ela passa por um crivo de consciência. E essa consciência, ela determina o grau de interferência que a alma terá, ou o grau de interferência que a sua mente terá. Percebam que quando a mente está ocupada de uma forma egocêntrica, a alma, ela pouco pode interferir no equilíbrio de um movimento. Quando a alma está concebida e faz parte daquele movimento, há uma percepção de profunda benevolência e determinação evolutiva. Agora traçamos um paralelo e colocamos a conduta como um movimento universal e analisamos a conduta como um movimento energético. Então, conseguimos perceber que o princípio da conduta é justamente na aproximação do fator existencial evolutivo, na qual cada ser criado pelo Criador determina o seu grau de influência ou descaracteriza aquele movimento, muitas vezes alterando o seu sentido e propagando o mal, a ganância, o ódio e todas as derivações. A inteligência, a sabedoria, o conceito universal não necessariamente estão relacionados a uma boa conduta evolutiva. E quando essa conduta ela distorce o princípio evolutivo, passa a exercer influência não apenas naquele ser, mas influência inclusive em sistemas que propagam medo e segurança e tantas outras derivações para o controle de um grupo de seres. Como eu falei, a conduta, quando distorcida, ela passa a exercer a fundamentação ao contrário da evolução. E assim essa inteligência e essa sabedoria
elas passam a nutrir um coeficiente energético para estagnar o fluxo natural da evolução. E quando esse fluxo estagna, toda essa composição energética influencia todos os seres, os quais estão sendo absorvidos naquela frequência vibracional. Portanto, a conduta não é um fator de ética, apenas a conduta é um fator de alteração de princípios. A alteração de princípio evolutiva gera uma conduta ineficaz ao processo do Criador. Por isso, conseguimos verificar através da história, tanto nesse planeta quanto em tantos outros, que as batalhas que já foram utilizadas como mecanismo de vitória tiveram dois lados de conduta, tanto para estagnar a evolução, quanto para impulsionar o caminho natural evolutivo. As guerras galácticas, na verdade, são derivações de todas as pequenas guerras que em cada um dos humanos ocorrem diariamente, avaliando em derivações dos seus medos, seus traumas, suas supostas dificuldades e tudo que trava a sua evolução tem a derivação no princípio da conduta dessas batalhas que já tiveram e ainda têm circuito evolutivo universal. Queremos então transmitir a vocês que o que você vive diariamente, buscando percorrer um caminho em sua rotina para estabelecer algum princípio de êxito, mesmo não tendo essa consciência diária, isso está relacionado ao princípio da conduta. Quando você simplesmente vive um dia depois do outro, lamentando pelos mesmos problemas, identificando tantos outros, você também está sendo influenciado pelas energias do princípio da conduta. Aqueles que ignoram o fator energético e vivem apenas em um isolamento onde o materialismo impera, e quando eu falo materialismo, eu não estou falando em querer o material, mas sim em tudo que é composto tridimensionalmente. Esses vivem em uma vida composta apenas de atitudes e pensamentos, dos quais os sentidos do ver, do tocar, têm a ressonância com o grau de importância que lhe dá nessa passagem, nessa encarnação. O que eu quero dizer a vocês é que o princípio da conduta, ela tem derivações que caracterizam, dependendo da dimensão, se caracterizam como uma aprovação energética com um único objetivo: transmitir derivados energéticos de conflitos originais que já tiveram no universo e que muito simbolizam o ego e a vaidade daqueles que querem propagar o controle independente da conduta. Quando o assunto proferido por libertação, mas o outro lado exerce a influência daqueles que estão encarnados em plano tridimensional, porém a libertação não é um movimento de vento que toca, mas sim um movimento de adequar a energia e a vibração daqueles seres que ali habitam para acelerar a sua autopercepção no movimento evolutivo universal, expandindo sua consciência
e acelerando o despertar para que então ele próprio possa exercer sua auto-influência, recebendo a positividade da conduta evolutiva. Podemos dizer a vocês que, universalmente, existem dois polos: a conduta atrelada a uma estagnação, ou seja, uma paralisação da evolução, e, consequentemente, nessa paralisação, há um envolvimento da captação energética daqueles seres que ali estão paralisados. Ou seja, o movimento só acontece para que essas energias possam ser captadas com aquela particularidade frequencial. Da outra forma, podemos dizer que a conduta, ela rege o princípio evolutivo contínuo e ela passa a exercer influência energética para todos os seres que estiverem entendendo, sentindo que esse caminho conduz a uma eternidade evolutiva. O princípio da conduta, ela é imparcial, apenas mostrando que há os dois lados, apenas mostrando que cada um dos lados exerce uma força. A conduta, ela é imparcial, mas quando o seu despertar, a sua expansão de consciência toca as particularidades evolutivas de sua alma e entram em ressonância com o equilíbrio evolutivo, então você entenderá que a conduta que você está vibrando é aquela que te coloca a cada novo momento em um novo estágio evolutivo, onde você não está mais apegado a nada, nem aos medos, às vaidades, aos seus próprios conhecimentos, às suas crenças, às suas limitações. Porque você entendeu que a conduta evolutiva requer desprendimento de absolutamente de tudo. E para você vivenciar o todo, você precisa emitir o todo, vivencie dentro de você. Você pode replicar a conduta evolutiva universal, mas primeiro entenda cada direcionamento e o que cada um deles influencia em você, para então você determinar como será a sua conduta daqui para frente e o quanto você pode influenciar, ajudar outros seres nessa caminhada evolutiva, rumo ao princípio evolutivo do Criador, rumo à eternidade evolutiva, rumo à sabedoria eterna. Joseph nos trouxe nessa aula que toda ação, pensamento e escolha que fazemos passa pela nossa mente, pela nossa alma, pela nossa consciência. É isso que define a nossa conduta e mostra se estamos caminhando para a evolução ou se estamos ficando parados nos mesmos padrões de sempre. Quando vivemos apenas no ego, no medo, no material, damos pouco espaço para a nossa alma agir e acabamos repetindo conflitos e dificuldades. Mas quando nós conectamos com o amor incondicional, com a consciência e com o nosso propósito, nossa forma de agir se torna mais equilibrada e evolutiva. Conforme Joseph, existem dois caminhos:
ou que nos prende, alimentando estagnação, controle e insegurança, e o outro que nos liberta, expandindo a nossa consciência e permitindo o nosso crescimento espiritual. Então precisamos compreender que ter inteligência, o conhecimento não garante nossa evolução. O que realmente importa é como usamos isso e qual energia colocamos nas nossas atitudes. Portanto, devemos reconhecer que a nossa evolução é uma escolha constante, diária. À medida que despertamos e nos desapegamos dos medos, nossas vaidades, das nossas limitações, passamos a viver de forma mais consciente, evoluindo, contribuindo para a evolução de todos os seres ao redor. Porque quando um evolui, essa evolução atinge todos o seu entorno. Então nós somos os únicos responsáveis pela energia que colocamos em tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. A nossa conduta não é apenas uma questão de estar certo ou errado, mas sim ela é a direção que damos à nossa própria evolução. A cada momento podemos fazer escolhas e agir pelo ego, pelo medo, pelas repetições dos nossos padrões. Ou podemos agir com consciência, com amor e com propósito. Evoluir não depende do que sabemos, mas de como vivemos. Depende do nosso nível de consciência, do nosso desapego, da nossa coragem de mudar. Então precisamos viver de uma forma mais consciente, alinhando pensamentos, sentimentos, atitudes, de tudo aquilo que queremos nos tornar. Porque a nossa conduta de hoje é o caminho da nossa evolução do amanhã. E esse era o recado de hoje de Joseph. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam despertar as suas consciências. Eu agradeço a você que me acompanhou, agradeço a Joseph por todo esse conhecimento, agradeço ao Criador. Gratidão.